Olá pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre medo, né? Aquilo que nos causa pavor, medo. Historicamente, a humanidade ela foi criada para ter medo, né? Se a gente pega aí e estuda um pouco sobre esse quesito, vocês vão perceber que as pessoas são criadas, né? E a sociedade é composta para que as pessoas tenham medo. Isso faz parte da nossa vida, né? Todo mundo tem medo. Alguns mais, outros menos, alguns de muitas coisas, outros de menos, mas você tem alguns medos na sua vida, né? Numa sociedade moderna como hoje nós vivemos, no mundo capitalista, vamos dizer assim, que também é um modelo que provoca pavor e medo em muitas pessoas, né? O medo do novo, o medo do desconhecido, né? O medo daquilo que pode acontecer ao você tomar uma decisão. Então, assim, muitas pessoas, por medo, que são doutrinadas desse jeito, elas acabam ficando acomodadas, né? E essa questão do medo, ela vem desde quando você é criança, né? O que normalmente os pais falam para os filhos, e isso muitas vezes eu até me incluo também, faz parte, né? A gente foi criado assim, tem que ir quebrando isso, mas se você não estudar, você não vai ter isso, se você não fizer direito, você não vai ter aquilo, você vai ser assado, você vai criando e adaptando, ajustando as pessoas pro lado do medo, né? E aí faz com que as pessoas realmente se acomodem, às vezes em alguns pontos onde não deveriam, né? Aí você tem medo de arrojar, você tem medo de investir, você tem medo de empreender, você está no teu trabalho, por exemplo, no qual você se sente numa zona de conforto, você tem medo de arriscar em alguma coisa, vai que eu perco o emprego, ou vai que eu... até medo às vezes de assumir mais responsabilidade. Isso acontece, às vezes a pessoa está num ponto que para ela tá bom, numa zona de equilíbrio, que tá ok para ela, e ela tem medo de tentar fazer algo diferente para assumir responsabilidades, por medo de não saber, será que eu dou conta? E a gente nasceu assim, né? Eu sempre digo isso, você quando era criança, bebezinho, você não andava. E por não ter medo, você começa a tentar andar e cai diversas vezes. E isso vai fazendo você treinar. Com esses treinos você começa, né? E a criança, quando a gente olha para o lado científico da coisa, ela é um dos seres mais criativos do mundo, né? Os adultos que vão podando a criatividade da criança por causa do medo. E quando você poda isso, de certa maneira, você doutrina a pessoa a ficar, às vezes, numa zona onde ela talvez pudesse estar indo mais. É lógico, né? A gente tem que ter medo de algumas coisas, é normal, faz parte do sentimento do ser humano, mas vale a pena pensar nisso. A nossa sociedade, ela é criada e direcionada para o medo. Então você tem medo daquilo que você não conhece, você tem medo de buscar alternativas e as pessoas se acomodam às vezes na parte de baixo por medo, né, de tentar coisa nova e de fracassar, né? O medo do fracasso é uma coisa que mexe com muita gente, né? Por isso que quando a gente olha pessoas que são diferenciadas, empreendedores, eles têm outra cabeça, eles têm o medo, mas eles estão sempre pensando na solução e deixando aquele sentimento de medo um pouco mais de lado. Então isso é uma coisa importante que vale tanto para a tua vida pessoal quanto profissional, né? Controle os teus medos, é importante entender por que você sente, mas alguns medos você não precisa ter. Talvez você tenha que criar algum tipo de coragem para poder dar o próximo passo e mudar aquilo que falta dentro de você.